Olá, amigos, companheiros de jornada. Aqui quem fala é Lorena. Estamos em mais um podcast, levando a mensagem do Cristo. E para que a gente possa estar conectado, vamos em prece elevar os nossos pensamentos ao alto, ao Cristo, à Mãe Santíssima, para que nos ampare em todos os momentos, agradecer pela oportunidade de estarmos reencarnados, pela misericórdia divina que nos socorre todos os dias. Que a nossa fé seja fortalecida, mesmo nos momentos mais difíceis. Que o socorro sempre vem, nunca estamos sozinhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, sempre a sua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novos erros, em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E o nosso tema de hoje é o item 24, Limites da Encarnação, do capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí a gente se pergunta, antes de tudo, qual a finalidade da encarnação? E Kardec pergunta para os espíritos, né, na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda uma outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Então ele fala que a gente passa pelo processo da reencarnação para que a gente possa progredir, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se aproximar de Deus, né? É uma perfeição relativa, mas é o ponto, é o que todo mundo tem como objetivo. No final é isso, né? Que a gente possa se elevar espiritualmente. E voltando ao item 24 do nosso estudo de hoje, quais são os limites da encarnação? Não existem limites bem definidos para as encarnações. Se levarmos em conta o envoltório material que constitui o corpo do espírito, a materialidade desse envoltório diminui à medida em que o espírito vai evoluindo e se purificando. Nos mundos mais avançados que a Terra, ele é menos denso, menos pesado, menos grosseiro e, por consequência, menos sujeito aos infortúnios da vida. Num grau mais elevado, ele é transparente e quase fluídico. De grau em grau, ele vai se desmaterializando até que acaba por se confundir com o perispírito. O espírito se reveste com o envoltório apropriado ao mundo em que é chamado a viver. O perispírito sofre transformações sucessivas à medida em que o espírito vai evoluindo. Torna-se cada vez mais fluídico, até que a purificação completa, que é a condição dos espíritos puros. Embora mundos especiais sejam destinados a espíritos mais avançados, eles não permanecem presos a esses mundos, como acontece com os espíritos que habitam os mundos inferiores. Seu estado de pureza permite que eles se desloquem por toda parte, a fim de cumprirem as missões que lhes são confiadas. E aqui na mensagem a gente percebe que a encarnação, do ponto de vista material, ela está limitada aos mundos inferiores, né? A gente, à medida em que vai reencarnando, a gente vai evoluindo e a gente vai diminuindo esse envoltório que a gente ainda tem muito mais denso aqui na Terra, né? E aí a gente percebe, né, quantas moradas existem na casa do Pai. Para cada morada, a gente vai ter um envoltório específico, né? É como uma viagem. A gente não vai para um lugar frio levando roupas de verão. A gente também não vai para um local quente com roupas de frio.
Então, para cada orbe que a gente vai habitar, que é feito o nosso planejamento reencarnatório, para cada orbe que a gente vai habitar, a gente vai ter esse envoltório de acordo com o nosso adiantamento espiritual, o nosso processo espiritual, pelo que a gente precisa passar. Para cada orbe, para cada local, teria o seu envoltório, né? E aí a gente pensa que cada vez que a gente vai evoluindo mais, que a gente vai passando nas lições, né, dessas encarnações, que é como se fosse uma escola, né? A gente vai entrando no pré, se alfabetiza, e aí vai para o primeiro ano, para o segundo. É como se fosse cada ano letivo, né? A gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, vai passando de série. E aí uma coisa que muitos ainda pensam, é que quando a gente desencarna, a gente como perispírito, né, como espírito, a gente pode circular por todos os orbes. E isso não acontece, né? Não nos é permitido circular por todos. O inverso acontece. Espíritos mais puros, espíritos mais elevados, circulam por todas as orbes, né? Isso nos faz lembrar nosso lar, quando André Luiz, no primeiro dia de trabalho dele, recebe a visita da mãe, e a mãe o convida para poder visitar onde ela habita, ela como um espírito mais elevado que ele. E ele diz que a sensação que ele tem é de que o perispírito dele ficou adormecido naquelas câmaras de retificação, e ele circula e ele vai para esse lugar mais bonito, né? Ele começa a entender essa movimentação entre diferentes planos. E aí a gente pensa, né, como o próprio Cristo, de uma magnitude absurda, né, elevada, como é que foi para ele se preparar para esse envoltório denso nosso da Terra, né? Quanto não foi necessária essa preparação para essa grande energia se fechar, se enclausurar, né? Numa matéria mais densa como aqui na Terra. São Luís ainda cita, né, no Evangelho, que a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus impõe para aqueles que estão no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre arbítrio, né? Então, é necessário passar pela encarnação. É um castigo? De forma alguma. É misericórdia. É a gente, é o Cristo colocar um esquecimento, um véu do esquecimento, para que a gente não lembre do que aconteceu lá atrás, do que fomos, e a gente possa tomar novas decisões, passar pelas mesmas experiências e ter novas respostas a isso, ter uma conduta moral, né? A gente possa responder a isso, passar nas provas de uma forma já com respostas diferentes do que a gente fez. Imagine se pudéssemos lembrar do que fomos, né? Allan Kardec pergunta também para os espíritos quem ele foi. E os espíritos dizem: hoje você foi melhor do que você foi ontem. Então a tendência é sempre evoluir. Hoje, por pior que a gente possa ainda estar, né, ainda na Terra encarnado, estamos sendo melhores do que fomos lá atrás. A tendência é só progredir, né? A gente tem o livre-arbítrio, a gente pode estagnar, e aí se acumulam todas as pendências que a gente tem para resolver, porque seguir é o caminho, mas a gente não regride, né? Então, é para progredir, é para evoluir, é para a gente se aproximar de Deus. Ele fala, né, que o estudante somente chega à universidade após percorrer as séries que o conduzem até ela. Essas séries, por mais trabalho que exijam do aluno, são sempre um meio de chegar ao objetivo e nunca uma punição. O estudante esforçado encurta a caminhada e nela encontra menos dificuldades. Já o estudante negligente e preguiçoso se obriga a repetir algumas séries até atingir o objetivo. A punição não está no estudo, mas na obrigação de ter que fazer tudo outra vez. Então, reencarnar não é castigo, muito pelo contrário. Mais difícil será se você tiver uma ótica de que tudo isso aqui é passageiro, que são testes, são provas e expiações que a gente precisa passar, e que se já fizemos e passamos por isso lá atrás, que a gente faça diferente agora. Essa é a intenção, é progredir, é evoluir. Não precisa necessariamente de uma religião, mas você precisa ter essa consciência de fazer pelo outro, de ajudar o outro. É assim que a gente se aproxima de Deus, é assim que acontece a evolução. E para encerrar nossa reflexão, nós temos a mensagem, né, do Emmanuel, que diz: todos os dias temos a oportunidade de renascer em espírito. Somos espíritos reencarnados com a missão de evoluir. Trouxemos para mais uma convivência social um leque de instruções, reflexões feitas no plano espiritual, para dar mais um passo na nossa escalada espiritual rumo à perfeição.
Contudo, essa viagem pode ser muito longa, mais rápida quando desejarmos. Só depende de nós. Somos espíritos ainda doentes da alma e precisamos dar conta de nossa própria cura, sem nos prendermos demais aos aleijões dos outros. Então, a mensagem que fica é essa, que a gente tenha consciência da necessidade de estarmos reencarnados, mas que, na verdade, a gente precisa passar dessa etapa, a gente precisa ter uma consciência mais elevada de que, por mais que esteja difícil, que as provas são difíceis aqui na Terra, sim, as situações são difíceis, temos dores, mas que não estamos desamparados jamais, que o Cristo é tão misericordioso que a gente vai para a escola, sim, mas a gente tem sempre um professor ao lado, a gente tem sempre ou encarnado ou desencarnado, sempre tem alguém ao lado para nos ajudar nessas nossas dificuldades e nessas nossas provas, né? Então, que o Cristo esteja sempre conosco, agradecemos sempre ao Pai pelo auxílio que nos é dado, os nossos mentores também pela paciência que tem, né, conosco. Agradecemos por toda a proteção e que Deus esteja com todos nós. Que assim seja.